Olá pessoal, bom, a ideia desse vídeo é gravar uma apresentação simples sobre o Ruby e sobre o Rails. A ideia não é ensinar a programar, mas sim dar uma ajuda inicial com quem quer brincar com essa tecnologia, com quem quer seguir carreira nessa tecnologia, que é muito bacana. Então, a primeira coisa, eu vou levar em consideração que todo mundo já tenha o Ruby instalado, tá? Eu estou usando a versão 1.9.3. Eu vou levar em consideração que você já tem instalado o Rails também, tá? Eu estou usando a versão mais nova hoje, que é a 3.2.8. Se você não tiver instalado ainda, tem um monte de tutorial na internet, tem livros, posts, tem bastante material, então, e é bem simples instalar, tanto no macOS, quanto no Linux, quanto no Windows. Então eu vou pular essa etapa, tá? Eu estou com o terminal aqui aberto, e a primeira coisa que eu vou mostrar é alguma brincadeira com Ruby para mostrar o básico de como que funciona essa linguagem. A primeira coisa, eu vou chegar no meu diretório desktop, eu vou criar um diretório chamado o Ruby Learning. Então tá, meu diretório já está aqui. Dentro desse diretório, eu vou criar um arquivo chamado inicial.rb. RB é a extensão do Ruby. Eu estou abrindo o mvim, que é o meu editor de texto. Tá. A primeira linha, eu vou criar uma classe. Vou chamá-la de inicial mesmo. É assim que a gente cria uma classe no Ruby. Tá. Para instanciar uma classe, eu posso fazer dessa maneira. Inicial é igual ao nome da classe .new, tá? Isso aqui já é o suficiente para instanciar essa classe. Tá, eu vou salvar o meu arquivo. Eu vou novamente deixar a tela cheia. Eu vou novamente no terminal e vou rodar um comando Ruby e vou passar o meu arquivo. Como o Ruby não é uma linguagem interpretada, a gente não precisa, como não é uma linguagem compilada, a gente não tem a etapa da compilação. Então, você cria o arquivo, edita o seu arquivo, roda o interpretador e já vai funcionar. Bom, como a gente não mandou imprimir nada na tela, não aconteceu nada. Eu vou mandar imprimir esse comando puts, tá? É put string, então é imprimir na tela. Então, eu vou mandar imprimir essa classe na tela. O que vai acontecer é que ele vai mostrar para mim essa classe criada. Esse código é a posição da memória dessa variável. Então, uma coisa bacana é que todos os objetos respondem a esse método class. Vou rodar novamente aqui. Então, qual que é a classe dessa variável, desse objeto? A classe é a classe inicial, que foi a classe que a gente acabou de criar aqui em cima. Dentro da classe inicial, eu vou criar um método chamado soma, que ele recebe dois parâmetros, A e B. Dentro dele, em outras linguagens, eu teria que fazer um return A mais B, por exemplo. Aqui embaixo, em vez de imprimir inicial.class, eu vou chamar esse método, soma, e vou passar o valor 5 e 7. Salvei meu arquivo. Vou dar novamente o terminal e ele me retorna 12. Então, já está funcionando. Mas no Ruby, a gente não precisa passar esse return. Vamos supor que eu tivesse blá blá blá, tivesse várias coisas aqui, e lá no final eu tenho esse A mais B. Independente do que eu tiver aqui, sempre a última linha vai ser o meu retorno. Então qualquer coisa que tiver no final do arquivo, a última instrução executada pelo método vai ser automaticamente o meu retorno. Então vamos testar aqui novamente. Beleza, está funcionando. Uma coisa interessante é o seguinte, mesmo que a nossa classe, o nosso método esteja vazio, o retorno dele sempre é new. New, vou escrever aqui embaixo, é o equivalente
ao null de algumas linguagens. Tá? No Ruby, a gente chama ele de new. Tá? Tá, eu vou criar aqui. Opa, deixa eu voltar lá nos códigos, né? Que era A mais B. Só para garantir que está funcionando. Beleza. Eu vou criar aqui também um método initialize, que é o método construtor da nossa classe. Tá? Então, eu quero que ele receba um nome, por exemplo. Tá? Essa classe não faz sentido nenhum, só para fins didáticos mesmo. Então, eu quero que toda vez que eu inicializar minha classe, eu só vou fazer um puts do que eu passar como parâmetro. Então, isso aqui deve ser suficiente. Aliás, desculpa, aqui eu vou precisar passar o nome. Eu vou passar uma string Lucas, por exemplo. Eu vou comentar esse código, tá? Ele não é necessário por hora. Então, beleza. Eu chamei o meu... mandei instanciar a minha classe. Ele chamou esse método initialize. Certo? Uma coisa interessante do Ruby é que a gente não precisa dos parênteses. Então, eles são opcionais. Se eu não passar, continua funcionando. Uma coisa interessante do Ruby é que tudo é um objeto. Então, se eu rodar um puts.class, puts1.class, o 1 nada mais é do que um objeto da classe fixNum, que em outras linguagens é conhecido como integer. E a própria comunidade de Ruby costuma chamar ele de integer também. Vou fazer outro exemplo aqui, uma string, um float. Vou colocar alguns objetos diferentes para mostrar o retorno de cada um deles. Deixa esses dois por último. Então, aqui a gente tem o número 1, retorno fixNum, como a gente já visto. Essa string, esse objeto é do tipo string. Esse número com ponto flutuante, 1.0, é um objeto do tipo float. O nosso array, a gente abriu e fechou, né, colchetes, é um array. O nosso hash faltou um parênteses porque ele não entende quando o hash, quando a gente está fazendo um puts, então a gente tem que passar o parênteses. Em alguns casos a gente tem que fazer isso. Vou limpar a tela e vou rodar de novo. Beleza, apareceu o hash aqui. Agora aqui é uma coisa interessante. O true, o false e o new têm as suas próprias classes, cada um deles. Então isso é uma coisa interessante do Ruby. Todas as coisas são objetos. Uma outra maneira de verificar isso que a gente está fazendo aqui, de testar código, eu vou fechar esse arquivo, é o chamado IRB. É um software que vem junto com o Ruby, quando você instala. Ele já carregou, é rapidinho. É uma forma de você testar as coisas do Ruby de forma interativa. Então, por exemplo, se eu digitar 1 mais 3, ele já me dá o retorno instantaneamente. Qualquer coisa que eu digitar aqui, por exemplo, Lucas é uma string. Se eu fizer um ponto .class, ele me retorna uma string. Então, eu sei que ele responde ao método reverse. Então, o que ele faz? Ele inverte o meu nome, né? Então, IRB é uma forma de você testar o código Ruby de forma interativa. Eu consigo até mesmo declarar uma classe, vamos supor, pessoa, initialize nome. Aí eu vou colocar um atributo name. Vou fechar esse método. Fazer um método, por exemplo, print name. Esse método, ele imprime na tela essa variável. Beleza, eu vou fechar minha classe. Agora eu quero fazer um p igual a pessoa.new. Então, beleza. Opa, faltou
autoparâmetro. Então eu vou passar meu sobrenome, que é Caton. Então, beleza, a gente tem uma pessoa, um P agora que significa Caton. Então, se eu fizer o P e chamar o método printName, ele responde ele executa aquele puts. Então é bem bacana esse IRB, a gente pode testar as coisas para saber como é que elas vão se comportar e rodar scripts e várias coisas. Uma última coisa sobre o Ruby que é bem interessante é o seguinte, é o fato de eu poder atribuir uma variável sem declarar o tipo dela. Então se eu falo que 1 é igual a 5, o tipo da variável A é fixNum, né? Que é uma classe que herda da classe integer. Tá? Se eu falar agora que A é igual a 5.0, a partir desse momento, ela é do tipo float. Se eu vier e falar outra coisa, ela já está sendo outra coisa. Ou seja, as variáveis não têm um tipo fixo, você pode manipular isso dinamicamente. Né? Se eu, por exemplo, falar que A é igual a e passar uma condição, 1 é igual a 1, o A agora é true. Então, essas variáveis podem ser qualquer coisa. Então, os objetos, diferentes tipos de objetos podem ser atribuídos às mesmas variáveis. Isso é uma coisa muito bacana das linguagens dinamicamente tipadas.